A aula de hoje é sobre conectores discursivos e para a gente pensar sobre o assunto, eu trouxe o texto As Gravatas de Mário Quintana, escrito pelo linguista Mário Perini e com subtítulo Não basta saber uma língua para entendê-la. Como é que uma pessoa se comunica com a outra? Como fazemos para transmitir ideias? A resposta parece bastante óbvia. Transmitimos ideias usando a língua. Assim, se for passando na rua e vejo um avestruz, digamos que seja uma rua muito peculiar, onde o tráfego de avestruz é intenso. Digo ao meu amigo, olha, lá vai um avestruz. Com isso, transmito determinada informação ao meu amigo em outras palavras. Passo para a mente de outra pessoa uma ideia que estava originalmente em minha mente. Para isso, evidentemente, é preciso que as duas pessoas em questão conheçam a mesma língua, que ambas chamem aquele animal desajeitado de avestruz, e ambas saibam utilizar os verbos olhar e ir, e assim por diante. Uma vez isso arranjado, as duas pessoas se entenderão. Para que as pessoas se entendam, é necessário e suficiente que falem a mesma língua. É isso mesmo? Veremos que não. Na verdade, para que se tenha a compreensão, mesmo em nível bastante elementar, é necessário que as pessoas tenham muito mais em comum que simplesmente uma língua. Precisam ter em comum um grande número de informações. Precisam pertencer a meios culturais semelhantes. Precisam mesmo ter, até certo ponto, crenças comuns. Sem isso, a língua simplesmente deixa de funcionar enquanto instrumento de comunicação. Na verdade, a comunicação linguística é um processo bastante precário. Depende de tantos fatores que falham com muita frequência, para desânimo de muitos que ficam gemendo. Por que ele não me entendeu? O problema é que o que a língua exprime é apenas uma parte do que se quer transmitir. Geralmente, se pensa no processo de comunicação como uma rua de mão única. A informação passa do falante para o ouvinte, ou do autor para o leitor. Se fosse assim, a estrutura linguística teria de ser suficiente para veicular a mensagem, porque, afinal de contas, a única coisa que o emissor realmente produz é um conjunto de sons ou de riscos no papel, organizados de acordo com as regras da língua. Mesmo isso, como vimos, depende de alguma coisa por parte do receptor, a saber, conhecimento das palavras e das regras da língua. Mas poderia ser só isso, e as coisas seriam muito mais simples. E também, talvez, os seres humanos se entendessem melhor. O significado de uma frase não é simples função de seus elementos constitutivos, mas depende ainda da informação extralinguística. Ou ainda, e aqui me oponho às crenças de boa parte dos meus colegas linguistas, uma frase fora de contexto não tem, a rigor, significado. Vamos ver o exemplo. Seja o sintagma, As Gravatas de Mário Quintana. O que significa isso? E, em especial, que tipo de relação exprime a preposição de? Evidentemente, de exprime posse, e o sintagma que fale As Gravatas pertencem a Mário Quintana. Pode parecer, então, que computamos o significado do sintagma simplesmente juntando o significado das palavras. As Gravatas mais de mais Mário Quintana. Mas ainda que isso é só a primeira impressão. Digamos que o sintagma fosse As Gravatas de Pierre Carton. Agora, para quem sabe quem é Pierre Carton, a relação expressa pela preposição de já não precisa ser de posse. Na verdade, é mais provável que se entenda como autoria, isto é, as gravatas criadas por Pierre Carton. Ora, a preposição é a mesma nos dois casos. De onde vem essa diferença de significado? Simplesmente do que sabemos sobre Mário Quintana, um poeta, e sobre Pierre Carton, um estilista de moda. Se dissermos os poemas de Mário Quintana, a preposição já não exprimirá posse, mas autoria, porque, já que Mário Quintana é um poeta, é plausível que se fale dos poemas de sua autoria. Além do mais, em geral, não se pensa em poemas como tendo possuidor. Se a situação é essa,
Não faz sentido perguntar se o significado da preposição ter é de posse ou autoria. Será posse ou autoria segundo o que soubermos dos diversos objetos ou pessoas mencionados. Se se trata de um objeto possuível, como uma gravata, ou não possuível, como um poema, e se se trata de um poeta ou de um costureiro. Com esses exemplos sobre gravatas e poemas, o autor do texto deixou claro que o valor de um conectivo não existe sozinho, mas vai depender do contexto em que está inserido. Mas vamos voltar e começar a pensar do começo. O que são conectores discursivos? Conectores discursivos é a mesma coisa que conectivos, que são os elementos que criam coesão no texto. E o que é coesão? É justamente o uso de conectivos como forma de tornar o texto claro e compreensível, permitindo a sequência de ideias. Eles fazem a conexão de elementos da língua. Já a coerência é o que acontece quando o texto tem coesão. É como se a coesão fosse o fermento de um bolo sabor-coerência. E os conectivos? Bom, eles podem ser as conjunções, que têm o papel de ligar as orações, e podem ser as preposições, que ligam os vocábulos, as palavras. Eles também podem aparecer na forma de locuções, assim como os verbos, ou seja, duas ou mais palavras exercendo o valor de conjunção ou preposição, recebendo os nomes de locuções conjuntivas e locuções prepositivas. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma tabela com os conectores mais comuns e seus possíveis sentidos, o que não quer dizer que eles sempre vão transmitir essa ideia, como a gente viu no texto do início da aula. O primeiro tipo é o de valor aditivo. Eles têm a função de indicar soma entre as orações, ideias ou argumentos. Eles podem ser e, mais, que, mas também, como também, além disso, também, a propósito, em adição, some-se a isto. Como nos exemplos. Os rapazes venceram a partida e foram comemorar. Ou então, Gustavo ficou furioso. Além disso, falou tudo o que pensava. Os conclusivos trazem ideia de conclusão de um parágrafo, podendo assumir a função de resumo de uma ideia ou argumento. Eles podem ser, assim sendo, nesse sentido, em suma, em síntese, em resumo, enfim, assim, portanto, desse modo, dessa forma, dessa maneira. Como no exemplo. Nesse sentido, é possível observar que a lei precisa de alterações. Ou então, dessa maneira, a análise fica condicionada a novas informações. De consequência, explica as causas e consequências de determinado fenômeno ou ação, oferecendo maiores detalhes ao leitor quanto ao assunto abordado. Eles podem ser, por isso, por consequência, em virtude de, por consequente, por causa de, assim, de fato, como resultado, uma vez que, portanto, visto que, como em, a poluição está afetando cada vez mais o ser humano. Como resultado, surgem inúmeras doenças. Ou então, por causa de muitas irregularidades, nosso país sofre com a falta de recursos. Os conectivos de semelhança têm o objetivo de estabelecer uma relação com o conceito ou ideia já mencionado anteriormente no texto. Eles podem ser, da mesma forma, igualmente, assim também, similarmente, semelhantemente, do mesmo modo, por analogia,
de maneira idêntica, de acordo com, segundo, conforme, tanto quanto, bem como. Exemplo A. Conforme muitos autores mencionaram, a política brasileira é fruto de muitas desigualdades. Letra B. Rodrigo estava cansado. Da mesma forma, Lúcia se sentia triste. Os de tempo têm Os conectivos de tempo trazem o tempo referente ao desenvolvimento de uma ou mais ações mencionadas. Eles podem ser quanto, em seguida, até que, por fim, depois de, antes que, a tempo, às vezes. A. Quanto amanhecer, tomarei diversas providências. B. Antes que o dia termine, falarei com ela. De exemplificação. Servem principalmente para exemplificar ideias de maneira mais clara. Podem ser, por exemplo, como, de certo, provavelmente, por certo, quando se fala, ou referido, só para ilustrar. Letra A. Quando se fala em trabalho infantil, o Brasil possui índices alarmantes. Letra B. O artigo 9º da referida lei, por exemplo, fala detalhes sobre o assunto. Reafirmação. Serve para reafirmar uma ideia já colocada, enfatizando o raciocínio adotado ao leitor. Eles podem ser, em outras palavras, em resumo, certamente, realmente, efetivamente. Letra A. Em outras palavras, é possível observar que tudo estava de acordo com a lei. Letra B. Efetivamente, Rodrigo estava certo. Contraste e concessão. Quando o autor deseja contrastar as ideias, ou seja, demonstrar o contrário do que foi exposto. Por exemplo, ademais, por outro lado, ao passo que, porventura, mas, porém, entretanto, todavia, ao contrário, em vez de, ainda que, enquanto. Letra A. Por outro lado, é necessário considerar o que dizem os especialistas. Letra B. Lucas foi promovido, porém, não estava feliz. Citação. É usado para iniciar frases quando é necessário fazer a referência ou citação de um autor estudado. Conforme o autor, para o autor, de acordo com o autor afirma, na visão do autor, segundo o autor. Letra A. De acordo com o autor, um dos maiores educadores brasileiros foi Paulo Freire. Letra B. Na visão do autor, é preciso alterar a legislação vigente. De explicação. Serve para expressar uma relação de explicação, razão ou motivo. Como, ou seja, isto é, por quê. Letra A. Mariana estava com ansiedade em fazer a prova, ou seja, sentia medo. Letra B. Mauro não foi à festa, porque sentiu sono. ênfase. Quando o autor do texto deseja ressaltar alguma informação, ideia ou raciocínio. Certamente, indubitavelmente, sem dúvida, com certeza, inegavelmente, inquestionavelmente. Letra A. Sem dúvida, Marcos não estava envolvido no furto. Letra B. Inquestionavelmente, Valéria era a melhor aluna da sala. Agora eu deixei uma lista de exercícios com o professor de vocês.
Então, entre em contato com ele para pedir essa lista e na próxima aula a gente vai corrigir ela.